Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Atlantic Connection, um programa em parceria com o Jornal Econômico de Portugal, que faz essa conexão, claro, do Brasil com a União Europeia, com Portugal e traz alguns assuntos de repercussão internacional, sempre com os dois pontos. Dessa vez, eu novamente aqui apresentando o programa junto com o Nuno Vinha, porque Giovana Oliveira está de férias, está aproveitando essas últimas semanas para descansar um pouquinho, mas claro, os assuntos não param e os nossos programas continuam, inclusive com muito assunto importantíssimo a ser tratado, e o nosso tema de hoje é a crise institucional vivida no Brasil. Nós traremos, claro, o posicionamento de um cientista político e também a visão europeia, a visão de Portugal para toda essa situação que engloba aqui o Brasil. Nuno, muito obrigado pela participação, agradeço imensamente novamente pela conversa, seja muito bem-vindo ao seu programa, estou lhe apresentando aqui, mas agradeço pelos minutinhos. Ora bem, nós hoje temos como convidados temos o Filipe Vasconcelos Romão, professor da Universidade Autónoma em Lisboa, em Portugal, e o Paulo Ramírez, que é também especialista e cientista político da FES, PSP e da SPM. Eu gostava só de perguntar ao Paulo exatamente estas siglas, o que querem dizer, se ele pode apresentar-se um bocadinho, e depois pedia também ao Filipe para num minutinho dizer quem é que são os nossos comentadores hoje. Paulo, começava por si. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, uma honra fazer parte desse programa. A FESP é a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a primeira escola de Sociologia e Política do país. Nela deram aula grandes intelectuais, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, entre outros, Darcy Ribeiro. E a SPM é a Escola Superior de Propaganda e Marketing também, né? São duas instituições aqui de São Paulo. Ok. Filipe, não sei se pode apresentar também os nossos... Com todo o gosto, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Saudar também o Paulo Ramírez por estarmos aqui em conjunto a partilhar este espaço. Eu sou professor na Universidade Autónoma de Lisboa, do Departamento de Relações Internacionais, sou também professor convidado na Universidade ORT do Uruguai, e tenho trabalhado os temas latino-americanos, quer do ponto de vista de docência, quer do ponto de vista de investigação académica e de orientação de trabalhos, de teses de mestrado e doutoramento na área. Ok, sendo assim, eu se calhar dava a palavra ao Paulo Ramírez para fazer um pequeno enquadramento daquilo que nestes vimos nestes últimos dias, nesta última semana. Foi muito perturbador até para as pessoas na Europa também, porque não conseguiam perceber muito bem, viam paralelos com o que aconteceu nos Estados Unidos, mas talvez o Paulo nos pudesse enquadrar um bocadinho melhor sobre tudo aquilo que se passou e qual é que tem sido a resposta também das autoridades brasileiras para este problema. Primeiro que, para entender a situação brasileira, a gente tem que voltar mais ou menos 4, 5 anos atrás, quando o Bolsonaro foi candidato à presidência pela primeira vez. E o seu discurso era antissistema, né? Ele já fazia críticas à divisão dos poderes, ao STF, ao Congresso. Ele assume a presidência em 2019, permitindo, através de decretos, a liberação do uso e porte de armas, compras também de armas e munições. Ele colocou em suspeita também o resultado das eleições esse ano, assim como todo o processo eleitoral. E isso foi incentivando principalmente os bolsonaristas radicais, a extrema-direita. Hoje no Brasil nós estamos chamando eles de terroristas, diante do que aconteceu no último domingo, né, a invasão dos prédios públicos e destruição de obras de arte. Então esse foi um processo da extrema-direita que, segundo muitos analistas, representa algo que foi orquestrado, planejado. E claro que tem paralelos com os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, como na Bolívia, né? A extrema-direita ela tem usado algumas estratégias para deturpar governos democraticamente eleitos na América Latina em especial. Né? Em 2016 nós tivemos um golpe parlamentar no Brasil, com apoio da grande mídia que levou ao golpe contra Dilma Rousseff. Né? Em 2019 Lula foi preso através de uma outra estratégia da extrema-direita, que é usar elementos jurídicos, né, para tentar condenar políticos de esquerda. Aconteceu na Argentina com os Kirchners, diga-se de passagem. Tentaram fazer a mesma coisa no Chile, de Bachelet, né, acusando de superfaturar obras, que a família dela teria sido beneficiada com recursos públicos, o que não se comprovou verdadeiro.
né? O Lula foi preso em 2019, também acusado de ter um sítio numa cidade chamada Atibaia e no Guarujá também, uma cidade de praia, né? E nada se comprovou contra o Lula. Bom, outras estratégias também são contestar o resultado das eleições. Isso aconteceu na Bolívia, um mês antes das eleições, já se acusava que haveria fraudes nas eleições e a direita não sabia mostrar exatamente o que. Jogaram fogo, né, nos prédios do Tribunal Superior Eleitoral na Bolívia, e com a vitória de Evo Morales para o 4º mandato, houve violentas manifestações e tentativas de golpe. Nos Estados Unidos, isso aconteceu também com Trump, quando chega ao poder, acusando o sistema eleitoral norte-americano, e quando ele perde a reeleição, o Trump também acusava a percepção, né, de que havia ocorrido fraudes nas eleições. O Brasil aglomerou todas essas estratégias, só que nós, por sermos o último país a passar por um processo eleitoral, né, diante de todos esses casos que ocorreram em 2019, 2020, fora o golpe da Dilma em 2016 e a prisão de Lula em 2019, a grande mídia brasileira ela acabou se vacinando, né, contra esses golpismos através do exemplo norte-americano. Nos Estados Unidos, a grande mídia se volta contra a tentativa de golpe, né, através da invasão do Capitólio, e a imprensa brasileira, a grande mídia, também captura essa percepção, fazendo acusações ao Bolsonaro e aos bolsonaristas, que hoje são taxados de terroristas, né, seguindo as trilhas, digamos assim, a grande mídia, né, da visão da mídia norte-americana. No entanto, apesar dessas críticas ao bolsonarismo, a mídia brasileira aprendeu que uma coisa é criticar o governo nas suas ações econômicas, políticas e sociais. Os grandes jornais e revistas continuam fazendo isso contra o Lula. No entanto, souberam separar essas críticas, né, da tentativa de deposição de governo, impeachment, ou mesmo um golpe. Então, esse foi o grande aprendizado que nós tivemos aqui no Brasil. Bom, e a segunda questão era sobre o que as autoridades fizeram em relação a essa tentativa de golpe. Nós temos um ministro da Suprema Corte, o STF, Supremo Tribunal Federal, chamado Alexandre de Moraes, que tem sido um grande guardião das instituições democráticas, né? Ele já tem processado Bolsonaro, já durante seu mandato, por divulgação de fake news. Boa parte dos manifestantes golpistas são radicais, fundamentalistas evangélicos. Claro que nem todos no Brasil são assim, mas uma parte tem essa visão mais radical. Muitos defensores de golpes militares, da época da ditadura no Brasil também, e o movimento que nós vimos foi de uma minoria no Brasil. 93% da população, saiu uma pesquisa ontem, não concordam com golpes, muito menos com as atitudes tomadas no último domingo, no dia 8, e as autoridades, elas prenderam mais ou menos 1.500 bolsonaristas que participaram das manifestações, quase 800 estão encarcerados, entre homens e mulheres, e além disso, ontem apareceu um documento na casa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que foi escolhido para ser secretário da Segurança do Distrito Federal. Nós vimos participação de militares e policiais que fizeram vistas grossas, permitiram a entrada de manifestantes suspeitos. Estão todos presos, diga. Sim, deixa-me pegar nessa ideia, porque antes de passar a essa segunda parte, eu gostava só de perguntar aqui ao Filipe uma coisa, ter a opinião dele sobre isso, que é, isto pode significar que como movimento, se é que existiu um movimento planeado por Jair Bolsonaro, este género de atitude, quer o escrutínio por parte da imprensa, a atitude da imprensa, a atitude das autoridades, isto como movimento pode ter terminado ainda à nascença, podem ter visto que isto não tem caminho para andar, ou pode tentar estar a entrar por um caminho ainda mais subversivo e mais escondido. Filipe. Bem, era para mim? Sim, não. Eu estava a perguntar ao Filipe. Ok. Bem, eu penso que há aqui em primeiro lugar, duas questões. Quem manda em quem? Ou seja, se neste momento a situação está descontrolada, ou se há aqui forças que estejam por trás destes idiotas úteis que levaram a cabo esta ação no domingo passado, e se essas forças estão para lá de Bolsonaro, ou seja, se há aqui interesses na área do agronegócio,
interesses em determinados setores com uma ideologia mais construída em relação àquilo que deveria ser feito no governo, e se Bolsonaro também é uma espécie de fantoche nas mãos destes financiadores, porque não foi Bolsonaro que pagou os acampamentos que estão há semanas e semanas em várias cidades brasileiras. Alguém investiu em tudo isto, e para investir é porque se pensa que pode tirar algum resultado económico desse investimento. Ou se efetivamente há aqui uma ideia de que Bolsonaro é quem está por detrás disto tudo. Eu julgo que também há uma componente, como é evidente, de responsabilidade de Bolsonaro, mas eu julgo que neste momento a grande prioridade de Bolsonaro é a sua defesa pessoal, ou seja, é proteger-se de tudo aquilo que parece estar a despontar do ponto de vista judicial contra si e contra a sua família. Bolsonaro, quando está refugiado, entre aspas, na Flórida, eu julgo que não estará preocupado em desenhar um grande projeto para o Brasil daqui a 4 anos e para curto prazo. Bolsonaro está preocupado com o que é o seu futuro próximo, nomeadamente de ser ou não detido e dos seus filhos serem ou não detidos. Esta é a preocupação neste momento que tem Bolsonaro. Dito isto, é evidente que tem responsabilidades na forma como capitaneou todo este processo e todo este ataque às instituições a partir do Palácio do Planalto durante 4 anos e de resto já durante a campanha eleitoral que o levou à presidência da República. Essa é a grande questão. Quem manda em quem neste momento? E nesse sentido é preciso descortinar o que é que se passa. Os espanhóis, quando falavam da ETA e quando falavam do terrorismo de Estado contra a ETA, falavam nos esgotos do Estado, nas alcantarilhas do Estado. É necessário perceber quem é que está nos esgotos do sistema político brasileiro também, a tentar, porque há conivências do poder político, seja a nível estadual ou distrital, como no caso de Brasília, seja a nível federal, como provavelmente existem nas Forças Armadas, na própria Polícia Federal, não obstante ser neste momento a polícia em que Lula mais confia aparentemente, mas também no gabinete de segurança institucional que foi liderado pelo general Augusto Heleno, que era uma espécie de falcão dos bolsonaristas militares. É necessário perceber que conivências houve e continuam a existir, que na prática estão a tentar sabotar a entrada em funções do novo governo, porque é disso que se trata. E essas conivências estão muito para lá, na minha opinião, daquilo que são estes idiotas úteis que resolveram defecar, urinar no Palácio do Planalto, resolveram partir a sala de plenário do Supremo Tribunal Federal, decidiram atacar e entrar pelo Congresso dos Deputados adentro e fazer toda esta cena que degrada a situação, o contexto político brasileiro. Dito isto, resta acrescentar uma coisa: se Lula conseguir aproveitar este momento, entre muitas aspas, pode ser o momento de tentar levar a cabo uma tal averiguação e uma tal limpeza nestes esgotos do Estado pró-bolsonaristas, que provavelmente sem os acontecimentos do domingo passado seria muito mais difícil ou não seria possível levar a cabo. Perfeito, Felipe. Gostaria de lhe aproveitar um pouquinho também, explorar um pouco essa resposta e saber a sua visão sobre as instituições aqui no Brasil. Muito se fala internamente sobre a fragilidade ou a força das instituições brasileiras, mas para fora é difícil de analisar qual é o impacto de todas essas tomadas de decisão e todos esses acontecimentos. Desde basicamente o meio do mandato de Jair Bolsonaro, as instituições elas vêm sendo testadas, ora por um questionamento sobre a validade ou não das urnas eletrônicas, ora pela discussão sobre a distribuição de propaganda eleitoral aqui no Brasil, ora pela contestação do resultado das urnas, ou seja, a apresentação de uma hipótese de fraude sem que dados efetivamente comprovados sejam apresentados, até uma consultoria na Argentina sendo contratada para fazer uma auditoria dessas urnas, não se foi encontrado nada e seguidos golpes golpes, eu digo, às instituições, foram sido emplacados e parece que as instituições elas responderam, mas não responderam com tanta força ou com a força necessária para abafar essa força, esse potencial golpista. E a partir deste momento, uma instituição começa a sobrepor a outra, o STF começa a tomar decisões que deveriam ser encarregadas ao Executivo, mas o Executivo não está tomando essas decisões, o Parlamento também se abstém de discutir alguns temas. Como que as instituições brasileiras neste momento estão sendo transpassadas aqui as nossas fronteiras? Como que é a percepção exterior às instituições brasileiras neste momento?
A percepção, eu creio que há também aqui dois níveis de análise. O primeiro é a parte constitucional, a parte jurídica, que engloba não só aquilo que a Constituição diz, mas as leis anexas ao funcionamento do sistema político, como é o caso, por exemplo, da lei eleitoral brasileira, que propicia este caos, de certa forma, da multiplicação e quase infinita de partidos no Congresso dos Deputados e no Senado. E isto, evidentemente, vai diretamente em relação choca diretamente com a ideia do presidencialismo de coligação também, que é algo estranho do ponto de vista da política e do ponto de vista da forma como gerir um sistema político. Isto é o que obriga aos tais governos de quase 40 ministérios, o que obriga a uma multiplicação de partidos da esquerda à direita na base governamental, ou em alternativa, uma tentativa de forçar o sistema através das burocracias militares, como ocorreu com Bolsonaro. A segunda questão é quando nós olhamos talvez tudo isto e o comportamento e a forma como os diferentes poderes se vão acomodando, na minha opinião, e é isto que é visível a partir da minha posição aqui em Portugal, tem também, poderá ter que ver com a própria transição democrática brasileira. Não houve uma ruptura clara com o regime anterior, mais uma vez uma situação semelhante à espanhola, o que permite a continuação quase inatacável de certas estruturas do Estado, como as Forças Armadas que já tinham estado e que foram quem exerceu o poder no período da ditadura militar. Dito isto abre mão para uma espécie de personalização na política, mas que abrange os próprios três poderes. Hoje em dia, Alexandre de Moraes, que é um juiz, normalmente nos países europeus os juízes são figuras discretas e quando não são produto de alguma anomalia. Estou-me a recordar de Baltasar Garzón em Espanha, estou-me a lembrar aqui de Carlos Alexandre em Portugal, é porque há alguma anomalia no sistema, porque a regra é a da descrição dos juízes, do Poder Judicial. E aqui no Brasil há aqui neste momento um foco mediático e um foco de peso e de um certo caminhar para um reforço de poderes do Supremo Tribunal Federal, que tem muito e que nos diz muito sobre o sistema. Uma vez que recordemos que este mesmo Supremo Tribunal foi o que inviabilizou a candidatura de Lula da Silva em 2018. Este mesmo Supremo Tribunal foi o que esteve sob coação do comandante do Exército Brasileiro, do general Vilas Boas, em 2018, quando ele comunica ao país e faz um pronunciamento que condiciona a decisão que vai ser tomada em relação à candidatura ou não candidatura de Lula da Silva, coagindo e condicionando as decisões que esse tribunal vier a tomar. Portanto, este mesmo tribunal que hoje, de certa forma, que é elogiado pela forma como tem combatido e como os seus juízes, juntamente com o TSE, têm combatido as ameaças ditatoriais, foi o mesmo que também abriu porta e permitiu para que o sistema chegasse a este ponto com decisões controversas. Nesse sentido, julgo que há um poder judicial, e esta talvez seja, e mesmo para concluir aquilo que me parece ser a maior anomalia do sistema neste momento, há um poder judicial que cheira, que sente o ambiente, que sente como está a conjuntura e decide em função desse sentimento em relação à conjuntura. Recordemos que este é o mesmo Poder Judicial que, através de decisões de Sérgio Moro, permitiu que escutas à Presidente da República Federativa do Brasil fossem divulgadas num ataque claro à segurança interna brasileira. E naquele momento tudo parecia possível e tudo parecia permitido, porque havia um contexto geral e um contexto socio e sobretudo económico que pediam a destituição de Dilma Rousseff. Contra outro presidente isto não teria sido possível fazer. Aquele ataque teria inviabilizado em qualquer país europeu a continuação da carreira de Sérgio Moro. Já nem vou à questão do processo da Lava Jato, já não vou à questão da sua ida para o governo de Jair Bolsonaro, vou apenas a esta decisão: divulgar escutas de comunicações da Presidente da República sem que estas tenham sido sufragadas por um tribunal superior, pelo STF. E isto demonstra como o Poder Judicial como um todo no Brasil sente como as coisas estão, para em função disso decidir e tornar-se mais favorável, mais simpático ou menos simpático em cada momento. Filipe, eu agradeço-lhe muito, eu sei que tem o tempo contado, agradeço-lhe imenso a sua presença no Atlantic Connection, o seu pensamento, a forma como expôs os temas, agradeço imenso. Deixo desde já o convite para uma próxima oportunidade, para um outro tema, eventualmente com algum outro país ou alguma outra geografia em mente. Muito obrigado. Está libertado da nossa parte, agradeço-lhe imenso. Eu gostava de...
Sim. Eu peço-vos imensa desculpa por ter que sair, Ora, mas essa tenho mesmo aqui. que ir dar uma aula e agradeço o convite, bom fim de semana e vou depois acompanhar o resto da emissão quando estiver Muito online. bem. Muito É o obrigado. tempo que pudermos contar, é sempre um privilégio. Eu Muito agradeço obrigado, imenso. obrigado pelo vosso Eu convite pegava e na até à ideia, próxima. pegava nesta ideia que deixou o Filipe, a questão da judicialização. Eu ia perguntar isso ao Paulo também. Antes gostava de lhe perguntar uma coisa bastante mais específica. Nós, aqui em Portugal e os outros países também na Europa e nos Estados Unidos, viram com alguma apreensão, alguma inação da Polícia Militar, e ficou aquela ideia relacionada com um artigo que saiu no New York Times em setembro, de que a Polícia Militar, pela inação, não tanto pela ação das Forças Armadas, mas a inação dos 500 mil elementos da Polícia Militar espalhados em todo o Brasil, podiam ser um elemento crucial para deixar acontecer alguma tentativa deste movimento dos apoiantes de Bolsonaro de desromperem, neste caso, de fazerem perturbações àquilo que é o sistema democrático brasileiro. Paulo, pergunto-lhe muito diretamente, há um risco da Polícia Militar brasileira estar tão apoiada, ser tão minada por apoiantes de Bolsonaro, que permitirá algumas ações semelhantes no futuro? Não se trata de um risco, já é uma realidade, né? E não só a Polícia Militar, como as Forças Armadas e mesmo a Polícia Federal. Só para exemplificar, durante o segundo turno, que ocorreu em novembro, a Polícia Federal, que é chefiada pelo ministro da Justiça, o Alexandre Torres, que vai ser preso aqui no Brasil, que era o secretário da Segurança em Brasília no dia 8, né, de dezembro, ele permitiu que policiais federais parassem no Nordeste ônibus de eleitores Certo, que exatamente. estavam em direção às urnas, né? Exatamente. Isso poderia ter gerado algum prejuízo ao Lula, né? E por que o Nordeste? Porque o Nordeste vota em peso no Lula, né? Alguns estados com mais 50%, 60%, né, de intenções de voto para o Lula, algo em torno disso. O Bolsonaro, enquanto presidente, ele fez uma reforma previdenciária que prejudicou boa parte da classe trabalhadora, no entanto, deu privilégios aos militares, seja das Forças Armadas, as polícias militares também, polícias federais. Então isso foi atraindo apoio, né, ideológico ao Bolsonaro, né? A ponto que nós tivemos na invasão do dia 8, não só políticos bolsonaristas dentro dos prédios públicos fazendo a destruição, mas também soldados, cabos, guardas civis, né, que são as polícias municipais. Então isso vai mostrando que existe sim uma grande articulação do bolsonarismo dentro dos quartéis, né? Isso é evidente. E não só isso, né? Porque a gente tem que lembrar que a polícia militar é uma herança da ditadura militar, foi criada durante esse processo. Muito se discute aqui no Brasil a ideia de transformar as polícias militares em polícia comunitária, exatamente porque a polícia no Brasil ela é um escudo burguês. Ela funciona no objetivo de reprimir a população pobre, negra. São comuns, né, os assassinatos, enfim, sem nenhuma justificativa de pobres e negros no Brasil. Então ela serve, claro, como um escudo ideológico para defender os interesses da classe dominante. Não só isso, só né? deixar uma ressalva para quem nos está a ouvir em Portugal, peço desculpa, Paulo. A Polícia Militar, apesar do nome, não depende da hierarquia militar, apesar daquilo que se diz. São polícias que dependem dos governos, dos governadores nos Estados, não fazem parte da hierarquia das Forças Armadas, correto? É só para as pessoas que nos veem em Portugal, veem Polícia Militar e acham que aquilo faz parte da estrutura das Forças Armadas, como o Exército, a Marinha e a Força Aérea, e não fazem. É uma polícia militar de nome, mas de aplicação civil como estrutura, não é? Só para as pessoas nos entenderem. As polícias militares, elas são organizadas pelos estados, né, pelos governadores. Exato. Mas, mesmo assim, né, há uma grande influência, né, do poder federal ideologicamente sobre essas polícias, né? Isso durante o bolsonarismo. Nas redes sociais, os militares, tanto os federais quanto os policiais militares, se manifestavam contra o Lula, né? E até mesmo com ameaças golpistas. A gente viu isso na cúpula militar, né, das Forças Armadas, várias mensagens em redes sociais de que o resultado de uma vitória do Lula seria inaceitável, e também nos estados, os coronéis e os soldados de baixa patente também, né, dizendo que promoveriam golpes, esse tipo de coisa. E no Brasil, muitos militares se candidataram
a deputados federais, senadores, inclusive, né? No Brasil não há uma separação como nos Estados Unidos, em que um candidato militar ele não usa a patente, né? Então, no Brasil, a gente tem muitos padres, muitos coronéis, e isso vai influenciando muito a sociedade, né? Pastor, não sei das quantas. E o ideal é que o Estado seja laico e a polícia, claro, ela saiba separar suas funções de Estado de suas funções políticas. Aliás, não deveria ter uma função política, né? E para piorar a história, né, durante a análise, né, dos resultados eleitorais, as Forças Armadas fizeram questão de participar de um comitê de análise desses resultados. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo, né? É um processo totalmente civil, né, a análise dos resultados eleitorais. Emitiram um relatório ainda, né, Paulo? Relatório dizendo que poderia haver dúvidas em relação ao resultado das eleições. Fizeram um relatório esdrúxulo, né, mas há uma absoluta transparência. O TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele chama universidade, sociedade civil, organismos internacionais para fiscalizarem as urnas, e nada foi detectado, né? Aliás, a urna eletrônica existe no Brasil porque são mais 160 milhões de eleitores e os resultados saem no mesmo dia, né, da eleição, com certa idoneidade, aliás, com uma total idoneidade. Nunca houve nenhum caso de erro nessas urnas. E só poderia haver uma mudança na legislação eleitoral se houvesse algum caso confirmado. E mesmo assim, o Bolsonaro, em 2020, 2021, insistiu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que houvesse uma mudança constitucional e o voto voltasse a ser impresso. Só que o próprio Bolsonaro, que tem maioria no Congresso, não conseguiu mudar a lei, né? Então, por todos os meios possíveis e imagináveis, o Bolsonaro tentou tumultuar o resultado das eleições e não conseguiu. E além desse episódio do último domingo, nós temos também a Polícia Rodoviária Federal, logo em seguida a divulgação do resultado das eleições. Manifestantes bolsonaristas, eles tomaram estradas aqui ao redor de todo o país, bloquearam, colocaram fogo em pneus, realmente não deixando o povo passar. E aí a gente teve a Polícia Rodoviária Federal demorando muito a agir, a desbloquear essas rodovias. Então, parece que, até eu gostaria de uma visão tua, Paulo, sobre essa situação. Parece que eles sempre testam. Ah, não deu certo, voltamos atrás. Então sempre tem um período de teste para as ações de manifestantes, principalmente esses manifestantes golpistas. Então, tem os acampamentos na frente dos quartéis. Deixaram os acampamentos por 66 dias. Não tiveram efeito e aí sim as polícias foram e retiraram boa parte desses acampamentos no Brasil. Ficamos com as rodovias bloqueadas por dias. E aí, quando não tivemos efeitos com essas medidas, elas sim foram retiradas, foram desbloqueadas. Como que você sente esse período de testes das manifestações bolsonaristas? Você acha que chegamos a um limite, não tem mais para onde ir e agora as coisas devem dar uma acalmada, pelo menos pelo não sucesso dessas ações de domingo? A questão é que os militares no Brasil, eles não têm um projeto político de país. O que eles querem, na verdade, é manter seus privilégios, né? Aqui no Brasil, por exemplo, filhas de militares que não tenham casado recebem benefícios do governo, né? Não tem sentido nenhum isso. Familiares, filhos, até netos, né? Além disso, eles têm a aposentadoria integral, têm benefícios para moradias, altos salários. O Bolsonaro, quando chega ao poder, ele acaba com o teto salarial dos militares. Então, a gente tinha militares ganhando algo em torno de R$1 milhão por mês na alta cúpula do governo. Então, essa é a grande proposta deles, manter os privilégios e não promover uma transformação do Brasil. Usam lemas nacionalistas, pátria, Deus, família, mas o objetivo é manter os privilégios, e esse é o medo que eles têm hoje, né, que com o governo Lula sejam feitas reformas, né, orçamentárias que atinjam seus privilégios. Então, como eles não têm nenhum projeto, eles também não conseguem se engajar politicamente e não querem oficialmente serem atrelados, né, aos movimentos golpistas, porque ocorrem já exonerações de militares que foram comprovadamente partícipes, né, do movimento golpista. Então é isso que está em jogo aqui no Brasil. É uma classe patrimonialista, né, que de fato adquire uma centena de benefícios do governo, faz pouco pelo país, enfim, e sequer para ajudar os próprios manifestantes efetivamente, né? Tanto é que os manifestantes que invadiram Brasília, né, desejavam apoio formal, né, declarado e violento dos militares. Eles faziam vistas grossas, né, abriram as portas do palácio, do governo, mas também não chegaram a destruir nada efetivamente fardados.
Então, essa conivência vai mostrando que o que é necessário fazer hoje no Brasil é um verdadeiro pente fino, né? Ou seja, uma investigação e uma separação, né, dos militares da política nacional. Não faz sentido isso. E claro que há um desejo, né, deles manterem esses privilégios com a figura do Bolsonaro, mas não a ponto deles se comprometerem radicalmente com apoio ao golpe, né? Esse é o grande dilema que a gente tem hoje no Brasil. Perfeito. E voltando à questão do... não, Sim. por favor, não fica à vontade. Eu só tinha aqui uma questão que é o seguinte, quando há bocadinho estávamos a pegar na questão da judicialização, ou seja, com o papel que têm os juízes, etc., quando o juiz e o poder judicial no Brasil sente que tem que equilibrar o terreno, que leitura é que isso pode ser feita acerca das alternativas políticas que existem no Brasil? Porque, na verdade, teriam que ser as oposições a equilibrar e a gerarem junto do eleitorado alguma alternativa, algum programa capaz de mobilizar as pessoas. Se os juízes sentem que têm que equilibrar a coisa, o problema não está aí, não haver uma alternativa política que as pessoas possam acreditar, em que as pessoas possam acreditar? O problema é que com a divisão de poderes no Brasil, o poder legislativo ele é basicamente ocupado por coronéis, pastores evangélicos e grandes latifundiários industriais. Há pouca representatividade popular dentro do Congresso. Então é preciso reformular todo o sistema eleitoral? Pois é, né? Era uma discussão que nós tínhamos aqui no Brasil numa reforma política para que o voto fosse distrital. Então, por exemplo, o estado de São Paulo tem 35 milhões de habitantes, né? Quase uma Argentina. E eu poderia, de repente, morar na praia e votar num sujeito que está se candidatando e a base política dele é do interior. Então, isso cria um desnível muito grande entre eleitos e eleitores, né? Então, geralmente se vota em quem tem poder aquisitivo, quem tem mais propaganda eleitoral, a distribuição do tempo de TV e rádio não é equilibrado, né? Ou seja, quem tem mais políticos dentro do Congresso tem mais tempo de TV, isso para presidente também, para o Congresso. Então, consequentemente, a representatividade política ela é muito baixa. Nesse vácuo político é que o poder jurídico acaba entrando, porque, de fato, falta ao poder legislativo legislar, e quem acaba fazendo isso é a Suprema Corte, que geralmente, como o professor anterior havia dito, joga conforme a opinião pública, né? Então, enquanto a opinião pública esteve, sobretudo com a mídia, contra o Lula, foi permitida a prisão do Lula, inclusive a prisão em segunda instância, né? A Constituição brasileira nos diz que é necessário recorrer até a última instância para que um sujeito seja preso. E mudaram a regra durante o processo do Lula, para você ter uma ideia, né? O próprio STF. Isso foi revisto depois da eleição do Bolsonaro, em 2020, 2021, né? Se decidiu que um indivíduo só pode ser preso até o último recurso. O Lula foi liberado e pior, o Sérgio Moro, que estava no estado do Paraná, no sul do Brasil, ele fez um julgamento que quem deveria ter feito era em São Paulo, onde Lula reside, ou então em Brasília. E, consequentemente, todos os processos foram anulados. Fora isso, se descobriu, né, através de hackers, mensagens de Sérgio Moro com o Ministério Público, né, um sujeito chamado Dallagnol aqui no Brasil. Então, resumindo, num bom português, o que aconteceu? O Sérgio Moro marcou o pênalti e chutou o pênalti, né? E fez o gol, prendeu o Lula. Coisa que não pode acontecer, ou seja, um juiz se relacionar com o Ministério Público e decidir qual é a pena, quando o Lula seria preso. Isso manchou a imagem de Sérgio Moro, apesar dele ter sido eleito senador no Paraná, isso é uma outra discussão, mas o fato é que esse vácuo político, essa falta, né, de clareza nas leis e a falta de um poder legislativo atuante fez com que a Suprema Corte no Brasil tomasse um viés legislativo. Essa é a história toda que ocorre aqui no Brasil, né? Então, a Corte brasileira ela é formada basicamente de conservadores, um outro indicado de Lula, mas ainda assim essas indicações foram feitas sob pressão do Congresso brasileiro, né? Sem o Congresso, sem o Senado, não se aprova o nome de um ministro do STF, da Suprema Corte. Então, o Lula acabou sendo libertado por uma pressão dos movimentos progressistas de esquerda. Houve uma atuação contra os direitos básicos de um indivíduo, no caso contra o Lula, e isso resultou na sua absolvição, na sua liberdade, e ele pôde concorrer à presidência. Mas isso é resultado de um legislativo fraco que não sabe determinar leis e, quando faz, sempre faz sob pressão do executivo, mediante trocas de favores, trocas de ministérios, cargos em empresas estatais.
é o que a gente chama da política do toma lá da cá no Brasil. E o Bolsonaro foi o bobo da corte enquanto foi presidente, porque quem de fato presidiu o Brasil foi o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, que fazia o Bolsonaro uma verdadeira cortina de fumaça, um espantalho, um palhaço, na verdade, enquanto que muitos recursos públicos foram destinados a um grupo que a gente chama aqui de Centrão. Esse Centrão, ele apoia qualquer governo, pode ser Jesus ou o diabo, ele vai apoiar quem estiver no governo em troca de cargos e benefícios orçamentários. E com o governo Lula atual, esse Centrão continua forte, tanto é que o Lula teve que distribuir ministérios ao partido do Bolsonaro, inclusive, né, que havia apoiado o Bolsonaro durante quase os 4 anos, quando ele foi eleito pela primeira vez. E hoje já há membros do próprio PL, que é o partido hoje de Bolsonaro, que já tem algum diálogo com Lula. Isso mostra que a presidência é uma fachada para outros interesses que estão no Congresso, e é um Congresso retrógrado, conservador, de direita, e muitos congressistas, inclusive, quase 50, apoiaram a invasão e a tentativa de golpe no último domingo. Perfeito, Paulo. E essa questão da judicialização, da divisão meio confusa, meio inebriada de quais as funções de cada poder aqui no Brasil, qual a função do legislativo, qual a função do judiciário, qual a função do executivo, quais as expectativas daqui para frente para esse novo governo, porque a questão é a seguinte: alguns inquéritos que foram levantados durante o governo Bolsonaro, o inquérito da fake news, por exemplo, que foi apresentado pelo STF, está sendo investigado pelo STF, será julgado pelo STF, então há muitas questões ainda a serem solucionadas. Daqui para frente, como deve ser a relação desse governo Lula, desse executivo reeleito de Luiz Inácio Lula da Silva com o poder judiciário e também, claro, com o poder legislativo. O equilíbrio das instituições ele deve ser retomado durante esses 4 anos. Qual a sua avaliação ali para esse próximo governo? Primeiro que o Lula conseguiu ser eleito não por ser um candidato necessariamente da esquerda, mas sim por ser um político que representa valores democráticos. Por isso ele conseguiu uma ampla aliança no Brasil, inclusive com partidos de centro-direita, né? A gente tem vários componentes da centro-direita hoje no governo, inclusive com uma visão mais liberal, econômica, né? Então há um conflito de interesses, mas há um consenso a favor, né, da harmonia da divisão dos poderes. E em função disso o Lula conseguiu muito apoio, inclusive de meios de comunicação, pelo menos os mais tradicionais, que se voltaram contra o Bolsonaro, porque já viam nele uma ameaça golpista. Bom, a relação com o Congresso, eu diria que, por incrível que pareça, ela se fortalece com essa tentativa de golpe, né, porque isso mina, enfraquece bastante os interesses golpistas da extrema-direita, dos pastores evangélicos radicais que estão no legislativo, assim como os coronéis e militares. Então, o Lula ele saiu fortalecido dessa história, né? Pelo menos do ponto de vista institucional. Isso não acaba com as críticas ao Lula do ponto de vista econômico, né? Ele tem uma proposta mais intervencionista do Estado, né? Uma política de bem-estar social, o Estado fazendo grandes obras públicas e aumentando os gastos, né, na área social, principalmente, né? Então, os jornais tradicionais continuam fazendo esse ataque, mas, como eu disse no início do programa, os jornais aprenderam que uma coisa é criticar o governo, outra coisa é desejar o fim dele, um impeachment ou mesmo um golpe. Os grandes jornais hoje não estão fazendo isso no Brasil. E com a Suprema Corte, também houve um grande respaldo, né, em relação ao Lula, exatamente porque no dia da tentativa de golpe, o Lula volta a Brasília, ele estava visitando uma cidade chamada Araraquara, onde houve uma enchente, algumas pessoas morreram, ele volta à noite a Brasília e ao lado, né, da presidenta do STF, ele circula pelos prédios destruídos. Nos dias seguintes se encontra com o Arthur Lira, que é uma figura conservadora e presidente da Câmara, e o Pacheco, né, que é uma figura moderada, mas também de direita dentro do Senado. Então ele conseguiu articular, digamos assim, a harmonia dos poderes. Claro que há percepções diferentes econômicas, políticas, sociais, mas há um consenso hoje na classe política de manutenção da democracia e suas instituições. Isso deu força ao STF, inclusive, para decretar prisões de bolsonaristas e investigar o próprio ex-ministro da Justiça. E ontem, eu estava dizendo isso agora há pouco, né? Ontem encontraram uma minuta, né, um documento, na casa do Alexandre Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, uma minuta com anulação, com a tentativa de anulação do resultado das eleições, ou seja, um golpe.
Então, o Bolsonaro passou 4 anos dizendo que jogava dentro das 4 linhas da Constituição, respeitando a Constituição, só que essa tese cai por terra, né? Afinal de contas, por que um documento golpista foi achado na casa do ministro, do ex-ministro da Justiça, que foi até o domingo, né, ministro, aliás, foi secretário da Segurança de Brasília. Ele estava nos Estados Unidos. Ele não coloca o número suficiente de militares para garantir a segurança de Brasília, conforme havia sido combinado com o governo federal. Então houve um complô, houve uma sabotagem, é isso que se está se especulando aqui no Brasil. Certamente, aliás, já foi decretada a prisão do ex-ministro da Justiça, o Alexandre Torres, isso poderá chegar no Bolsonaro. E quanto mais se evidenciam essas tentativas de golpe, mais a figura de Lula se fortalece e a harmonia entre os poderes, e mais se enfraquece o golpismo e o bolsonarismo. Não, perfeito. Eu gostaria, inclusive, Nuno, de agradecer a participação. A gente já está chegando no finalzinho aqui, estamos ficando com o nosso tempo apertado, então gostaria de agradecer imensamente a participação de Paulo Ramires, cientista político da FEPESP, da FESP-SP e da ESPM. Muito obrigado mesmo pela participação. Acho que esclarecemos algumas dúvidas sobre a situação aqui no Brasil. Claro, é dificílimo esclarecer todas porque não estamos entendendo ainda tudo o que está acontecendo, claro. Ainda tem muitos capítulos dessa história, mas agradeço pelo tempo e pela participação no nosso programa. Eu também agradeço bastante, Paulo. Muito obrigado pelo esclarecimento, porque para nós, assim, aqui nenhum dos países aqui da Europa é alheio a golpes de Estado. Nós tivemos o nosso próprio golpe de Estado. Foi feito por militares, não foram disparados muitos tiros, não houve muitas mortes, é verdade. Foi uma coisa relativamente pacífica, mas aquilo que nós estamos a ver do outro lado aí no Brasil é um golpe por inação, são mini perturbações por inação de algumas autoridades instituídas no país e, portanto, este esclarecimento do Paulo é fundamental para nós percebermos também o que é que se está a passar, o contexto de como é que chegámos até esta situação, e por isso mesmo eu agradeço bastante ao Paulo e ao Filipe Vasconcelos Romão, que esteve connosco durante parte do programa, mas teve que sair mais cedo, e a ti também, Gabriel, pela moderação desse lado e pela amizade de sempre. Tá bem? Muito obrigado a todos. Eu, neste caso, despeço-me também aqui de Lisboa. Maravilha. Paulo, por favor, suas considerações finais, agradeço imensamente. Queria agradecer pelo convite, uma honra fazer parte do programa. E aqui no Brasil, boa parte dos cientistas políticos costumam dizer que o Brasil não é para principiantes, né? São relações muito contraditórias, antigos aliados que se tornam inimigos e vice-versa, então as tramas aqui são bem complicadas de serem entendidas, né? Enfim, então eu espero ter contribuído nessa compreensão. Bastante. Certíssimo. Nuno, eu só gostaria de aproveitar esses nossos minutos finais aqui para chamar todos a acompanharem o nosso programa semanalmente, claro, e também aproveitarem os conteúdos já produzidos da parceria entre a BMC News e o Jornal Econômico de Portugal. Há vários episódios disponíveis do Atlantic Connection, nosso podcast, nas plataformas de áudio e também nos nossos canais do YouTube. Então, você que está acompanhando esse programa, chegou aqui, é a primeira vez que assiste a um Atlantic Connection ou escuta um Atlantic Connection, então aproveite os outros conteúdos já produzidos aqui entre essa parceria BMC News e Jornal Econômico de Portugal.